tarde, pessoal, tudo bom? Antes da gente começar, vocês podem escrever para mim se está tudo ok com o áudio do Eduardo, só para a gente eliminar qualquer tipo de problema no início e a gente conseguir ter uma boa comunicação. Consegue ouvir nitidamente, certinho, tá tudo enquadrado? Tá tudo ok, então. Bom, pessoal, como a gente teve a nossa outra live com o Eduardo, né, a gente conversou bastante sobre os streamers, a gente deixou bem claro a importância que é um aparelho de DAC, não só para o streamer, como qualquer sistema de áudio, né, a forma que ele consegue melhorar a qualidade. E a gente está de novo com o Eduardo Zeni, que é representante da Hi-Fi Club, está dando esse apoio novamente, vai poder conversar, passar as informações sobre o que é DAC, para quem ainda tem um pouco de dúvida. Hoje nós vamos esclarecer. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo que você dedicou aqui pra gente, pra gente poder passar a informação para os clientes, né? E pra gente começar, ele que é audiófilo, amante de música, profissional de TI, consultor de high-end, então tem uma vasta experiência para poder passar para todo mundo e uma boa fonte de conhecimento. Então, Eduardo, te passo a palavra, muito obrigado. Se tem gente que acho que não te conhece ainda, que não estava na outra live, faça uma breve apresentação para a gente, por favor. Tá legal, Nicolas. Boa tarde pessoal que já está aí acompanhando. Obrigado a Mídia Guira, Edmar, pelo convite de novo. E é isso aí que você falou, amante de música, audiófilo, música faz parte de mim desde que eu me conheço por gente. Estudei música, aí naturalmente acabei indo para gostar de equipamento, né, parte de eletrônica, tecnologia, enfim. Hoje atuo em projetos e governança de TI na maior seguradora do país e como consultor high-end de áudio e vídeo, e aqui representando a Hi-Fi Club, né, como você mesmo se mencionou. Então, obrigado aí pelo convite de novo. Vamos tentar levar um pouquinho mais de informação. Obrigado. Então, pessoal, hoje vai ser muito interessante. Fiquem aí. Quem tiver amigos para chamar, pode convidar aqui para a live, que vai ser muito bem-vindo. Nós vamos ter nossa parte de perguntas também, né, para poder sanar as dúvidas possíveis que vocês terão ao longo da live. Então, aproveitem para chamar o pessoal, o cliente, aquele cliente que às vezes pergunta, mas um DAC faz diferença? Chama para assistir, que ele vai ver que vale a pena e realmente faz uma boa melhoria. A gente está falando de DAC, então. Ô, Eduardo, fala pra gente, então, o que é o DAC? Que todo mundo sempre tem essa dúvida. Como o próprio nome diz, né, o DAC ele é um conversor de sinal digital para analógico, para, após essa conversão, poder ser amplificado o sinal. E aí a gente ouvir nas caixas, em fones de ouvido, enfim, né, é preciso fazer essa conversão de sinal para ele ser amplificado, que a grande maioria dos amplificadores, principalmente na parte de áudio, são amplificadores analógicos, né? Tem um circuito analógico interno dele. Na verdade, o DAC surgiu na década de 80, com o lançamento do CD, que foi o início da era de música digital, de mídias digitais, né? E até então não era tão evidente assim, tão popular como é hoje, principalmente pela essa evolução, essa explosão de aumento que a gente teve de mídias digitais, streamings. Então ele está ficando mais popular, mais acessível e mais comum e necessário para o nosso dia a dia. Mas desde a época do lançamento do CD, né, na década de 80, já existia o DAC, tanto que na época equipamentos high-end tratavam o DAC já de forma separada, fora, num módulo separado. Na época existiam os transports, né, que era apenas o leitor do CD, que era conectado no DAC, no conversor. E aí seguia todo o circuito para amplificação. Tá? E é interessante também que a gente vê desde essa época, e hoje mais ainda, todas as marcas têm um modelo de DAC desenvolvido. Então, você pega as marcas mais importantes, mais fortes do mercado, principalmente, por exemplo,
Hegel, Cambridge, Project, T+A, NAD, PS Audio, DCS, enfim, todas elas, desde a marca mais simples até as mais importantes, né, e mais fortes, como essas que eu citei, tem alguns modelos de DAC até para atender essa necessidade. O DAC, né, como ele falou, é um conversor digital para o analógico, né? E para a gente começar a explicação, para a gente tem que entender primeiro o que é o áudio digital e o que é o áudio analógico e as suas diferenças, o porquê que o simples fato de você converter esses sinais melhora tanto. Então, Eduardo, explica para a gente, por favor, quais são as diferenças e o que são os sinais digitais, os sinais digitais, o sinal analógico e a diferença dos dois e o porquê que essa conversão realmente melhora a qualidade. Tá. Na verdade, assim, se a gente for olhar, fazer um comparativo, um sinal analógico, né, de uma mídia analógica que a gente tinha e ainda tem, a forma de leitura dessa mídia é por contato mecânico, né? Por exemplo, através de ranhuras e perfurações, no caso do vinil, e por forma magnética, né, um contato também, mas por uma técnica magnética, no caso de tape, os tapes que a gente ainda tem, né, rolo ou cassete, que surgiram na década de 60. Então, esse formato de mídia é a mídia analógica, tá, por esse contato direto. Já o digital, ele tem a gravação dos arquivos dele, das informações deles, feitas de forma por códigos binários, né, são bits, 0 e 1. Então aí tem o sinal que é convertido para esse formato digital, é gravado nesse formato e depois é convertido novamente para ser ouvido. Então nessa ilustração aí dá até para ficar mais fácil para entender um pouquinho. Você vê, a captação da música ali feita por um microfone é um circuito elétrico, claro, mas é de forma analógica. Ali, logo em seguida, primeiro tem um conversor analógico digital, né? Que aí é gravado a mídia digital. Uma vez gravada essa mídia, aí segue o processo que a gente está falando. Passa pelo conversor digital analógico, né, faz o inverso, para ir para amplificação, seja caixas ou fones de ouvido. Então, para a utilização da mídia digital, tem esse processo, né, que converte analógico para digital, para ser gravado, e depois faz o inverso. A mídia analógica, ela não tem essa conversão. Ela é captada e já é gravada de forma analógica, através, né, de contato físico, com ranhuras e perfurações em vinil, ou em forma magnética, né, em tapes de rolo ou cassete. Então, basicamente, nós temos esses dois formatos de gravação de mídia, analógica e digital. Tá? É isso que faz a grande diferença de um sistema para o outro, e a necessidade do DAC, do conversor digital analógico, é para a ponta final, para poder amplificar e ouvir. Nesse caso, ele traz, né, perguntam bastante para a gente se essa conversão traz a versão de estúdio. É isso mesmo? Eles falam bastante, porque é gravar a versão de estúdio, né, por exemplo, o vinil, ele é analógico, e muitas pessoas perguntam para mim, quando estão atrás de um DAC, se ele consegue realmente trazer a música para sua versão de estúdio. É realmente isso? Ou ele melhora considerável, mas dependendo da mídia ele não consegue trazer totalmente? Isso vai depender muito de dois grandes fatores. Primeiro, essa mídia gravada, se ela realmente foi bem gravada, se ela tem essa informação, ou seja, o início dela lá, ela foi captada, foi convertida para sinal digital para ser gerado essa mídia. Se esse processo, primeiramente, tem uma ótima qualidade para ter gravado isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na hora da utilização do DAC para fazer essa conversão de volta de digital para analógico, o ideal é que o DAC seja transparente, né? Então ele não vai reproduzir mais, ele não vai agregar informação nessa mídia. Um DAC ideal é aquele que reproduz a mídia exatamente como ela foi gravada. Daí a importância de ter uma mídia bem gravada. Tá? Isso é fundamental, né? É. O bom dos streamings é que são todas mídias de qualidade, né? E aí que tá, a gente falou da conversão, né, que o DAC é um conversor,
Mas no sistema, qual que é a principal função dele? Não, se não a funcionalidade, no caso da conversão, mas a função dele como um todo ali. O que ele consegue fazer nessa funcionalidade maior dele num sistema? Mesmo que é um sistema high-end, com uma mídia boa, muita gente coloca um DAC mesmo assim. Então, qual que seria a função principal dele na hora de melhorar um som, assim, melhorar um hit? Na verdade, sim, como eu falei, a principal função dele é converter o sinal que foi lido de uma fonte digital, né? Então, aí para seguir o processo de amplificação. Mas um detalhe importante que muitas pessoas, de repente, nem se deram conta, mas existe DAC na maioria, né, na verdade, em todos os equipamentos digitais. Então, você fala de CD player, Blu-rays, todos esses equipamentos que a gente tem uma saída analógica, né, conexão RCA, é porque dentro dele já tem um DAC. Então, a principal função dele é essa conversão que é feita internamente nos equipamentos, ou alguns utilizam de forma de um equipamento externo. Nessa imagem, dá para ter uma ideia um pouquinho de quanto pode ser complexo a construção de um DAC. Está vendo que assim, tudo isso aqui, esse equipamento aí dessa imagem é um DAC. Então ele trata todo esse sinal para que ele consiga reproduzir o mais real possível do que está gravado na mídia. Então isso praticamente é a função do DAC num sistema de áudio. Pegar essa leitura que foi feita a partir de uma mídia digital, Blu-ray, CD, arquivo de música, seja o que for, fazer a conversão para analógico e seguir o processo no resto do sistema, né? E interessante, até já seguindo a pergunta que você fez aí no início, o que ele consegue melhorar, né? Em tese, quando você tem um DAC que não tem uma boa construção, ele perde informação nessa conversão. Então, o que categoriza um DAC de qualidade, que realmente é um DAC top, é a função dele de fazer essa conversão o mais natural possível para que reproduza o que efetivamente está gravado na mídia e não perder nada do que está gravado, né? Aí que é o fato importante. Se você tem uma mídia ruim, ele vai reproduzir aquela mídia ruim. Visto que os dois pontos aí são importantes, né? E também, quando a gente fala de uma construção do DAC, né, qual tem uma melhor construção, seja ele um DAC da linha Hi-Fi ou high-end já, além desse processo todo de conversão, que é o papel principal dele, né, ele pode agregar algumas funcionalidades a mais, como hoje, por exemplo, que está muito comum, que é um sinal via USB, né, para leitura de streaming e coisa do tipo, arquivo de música e tudo mais. Então tem alguns DACs da linha Hi-Fi e High-End que, além de ele fazer o papel principal dele, ele também trata essa entrada USB. Porque no sinal USB, junto do sinal USB, vem muita sujeira, vem jitter, que é o ruído, interferência de alimentação do próprio sinal. Então, alguns modelos de DAC acabam tratando isso, que é para limpar o sinal e fazer com que esse sinal chegue puro. E aí, de novo, o DAC vai fazer o papel dele de converter esse sinal digital para analógico. Tá? Assim, esse aqui, então, a gente tem a função dele, obviamente, conversão, e consegue realmente melhorar, né? Exato. Aí, uma outra pergunta que a gente recebe bastante, né? Por isso que eu achei interessante até a gente entrar em um certo detalhe, é que assim, a gente passa às vezes os valores dos DACs um pouco mais sofisticados e o pessoal fala, nossa, tem que investir um pouco mais aqui, realmente é necessário, vai melhorar muito. Aí eis a pergunta aí, para você poder responder pra gente, que um sistema, no caso de streamer, né, que já tem a plataforma, na maioria dos casos já é em alta qualidade, versão de estúdio, tem agora a maioria que já está trabalhando com MQA, e eles perguntam, poxa, já estou pagando por ter um aplicativo já com alto desempenho,
esse DAC ele vai realmente ser essencial para a melhoria do meu som? Aí fica esse questionamento aí pra gente. Tá. Assim, só para a gente entender um pouquinho também, ficar um pouco mais claro. A maioria dos streamers, para não dizer todos, a grande maioria, ele já tem um DAC interno realmente. E aí, obviamente, esse DAC interno dele, né, quanto ele é bom ou não, vai depender diretamente da construção desse streamer como um todo. Então, você pode ter streamers básicos que tem um simples conversor lá dentro para ter uma saída analógica, não dá para esperar muita coisa. Enquanto você tem streamers mais top, como o Edge NQ, por exemplo, que tem um DAC que é flagship dentro dele, né? Então são considerações que devem ser feitas e analisadas. Seguindo nessa linha, muitas vezes você tem um streamer que não tem um DAC tão bom, mas você tem como tirar mais dele. Uma vez que ele tenha uma saída digital que não passa pelo DAC interno dele, você utiliza essa saída digital para entrar num outro DAC externo e seguir com o sinal. Então, o que tem de percepção de melhoria nisso? A construção do próprio DAC. O DAC interno desse streamer que eu citei não é uma construção fabulosa. Ele atende ali o projeto para a solução que ele foi desenvolvido. Não é esperado atender mais do que isso. Mas você pode tirar mais do teu streamer usando um DAC externo, né, melhor, uma construção melhor, que o que ele vai trazer de melhoria é a reprodução dessa mídia digital mais próxima ao que tem gravado, ou né, sem deixar de reproduzir o que está na mídia. Né? Então, a função de melhoria de um DAC ou acrescentar um DAC no streamer é você melhorar o sinal que ele já tem ali. Existem alguns streamers que não tem DAC interno, aí esse obrigatoriamente você precisa ligá-lo num DAC, porque o projeto desse streamer foi dedicado simples e puramente para streamer, para fazer aquela leitura e passar o sinal digital puro. Então aí você pega esse sinal, alimenta um DAC e aí segue todo o desenho aí do resto do sistema, tá? Então, não é questão ele é essencial não só para uma melhoria, mas para funcionamento. Então, você precisa ter um DAC. Em algumas situações, você tem o DAC interno. Se tiver uma saída digital, você consegue melhorar colocando um DAC externo. Em algumas situações, nem tem DAC interno. Aí, esse sim, você liga direto num DAC externo, que aí é bom que você pode fazer a evolução a seu tempo, né? Então, hoje, eu estou usando o DAC interno do meu streamer, daqui um tempo quero fazer upgrade. Ok, eu não preciso descartar meu streamer. Eu compro um DAC avulso melhor do que o meu e uso a saída digital nele. Então é legal por ter essa flexibilidade e esse passo a passo de melhoria nos sistemas, tá? Perfeito. Aí agora, essas aqui são as perguntas mais frequentes que a gente tem. E aí, aproveitando essa ocasião, a gente trabalha com algumas marcas que possuem DACs, né? Hoje em dia, as mais populares que a gente tem aqui são os DACs da Project, os DACs da Cambridge e o DAC da Hegel. E agora seria mais ou menos uma diferenciação, assim, de característica, na verdade, né? São as características principais, até porque não tem assim, um melhor que o outro aqui, mas as diferenças de características. A gente tem alguns, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada desses que você pôde fazer a audição. Uhum. Tá. É interessante falar nesse tema, você vê. Eu coloquei, né, num slide próximo que você vai mostrar aí, citando até modelos de integrado, como da Hegel, né? Como H190, 390 e 590, que todos eles têm um DAC interno, né, que é para você tirar mais proveito do equipamento. Então, isso já é uma funcionalidade a mais para o integrado, para você já começar sem precisar ter um DAC externo. E são DACs de muita qualidade. Nesse comparativo, a gente começa a observar aí a resolução das entradas digitais, porque é um ponto importante, tá? Para cada tipo de entrada digital, eu posso ter uma resolução diferente. Tá?
E por que isso, né? É a construção do DAC, é o projeto do desenvolvimento do DAC que consideraram ter uma ou outra resolução de entrada. É muito importante considerar isso, qual que é a resolução do DAC, porque muitas vezes você pode usar uma fonte digital em um e um outro e achar que um toca melhor do que o outro, mas é por conta de uma limitação técnica, isso é importante. Então, você nunca vai conseguir reproduzir uma taxa de amostragem alta de um sinal digital se o DAC tem uma limitação. Por exemplo, se ele é limitado, dá um exemplo aqui que está na tela, o H190, a resolução USB dele vai até 24 bits, mas vai até 96 kHz. Então, não adianta eu esperar que eu vou colocar uma mídia que tenha uma amostragem maior do que isso, que o DAC não tem capacidade para reproduzir. Tá? Diferente, por exemplo, quando você vai para o H390 ou 590, que a taxa de amostragem dele, além de já ser maior, né, a profundidade ser 32 bits, ele vai até 384 kHz. Tá? Então, é uma diferença grande aí, né, de resolução. Então, é interessante, na hora de adquirir um DAC, observar isso, esse dado técnico, que é para você saber, de repente, que o que você precisa vai ser atendido, né? E não por conta de uma limitação que não foi considerada, você perceber que não vai atender os arquivos que você gostaria de utilizar. Isso é um ponto importante. Então, fazer essa análise técnica, qual é a característica de entrada digital dos DACs que estão sendo considerados. Isso a gente falando da Hegel, né? Isso. Aí, só mantendo aí um pouquinho da Hegel, que é interessante, que ele tem uma diversidade de resoluções aí, né? Então, por exemplo, a gente pega aqui, vamos de cara aqui no H390, que é um equipamento sensacional e que tem um DAC interno fora de série, além de responder e executar DSD, converter DSD até 256, ele é MQA também. Ok. Aí eu pego o HD30, que é um DAC dedicado, né, especificamente um DAC da Hegel. Se vê que a resolução dele, USB, é menor. Ele é um DSD 128, não é MQA, e a resolução da taxa de amostragem é até 192. Então ele é pior? Não necessariamente. Tá? Por dois motivos. Primeiro, ele é um DAC dedicado. Apesar de ser um DAC que tem uma construção um pouco mais antiga, né? Ele foi lançado antes do que o H390, que tem um DAC interno mais atual, mas ele é um DAC dedicado e não é necessariamente porque ele só roda até 192, que a hora que você for para ouvir, né, no final da história ali, for ligar para ouvir mesmo, não vai agradar e não vai ter uma sonoridade boa e que te agrade. Então, o que eu quero dizer com isso? Olhar os dados técnicos é muito importante, só que não é só isso, tá? Não é só comparar número. Você tem que comparar número, obviamente, para tentar ficar dentro da sua expectativa, mas o importante é ouvir, colocar um DAC desse para rodar, porque de repente ele tem essa limitação, entre aspas, aí, de 192 kHz, mas toca tão bem, tão gostoso, e é o caso do HD30 mesmo, que não vai fazer diferença ele ter essa limitação, entendeu? Não necessariamente eu preciso estar com um parâmetro lá de taxa de amostragem máxima que existe hoje no mundo, que existe hoje na eletrônica. O que te atende? Esse aqui é um pouquinho menos, mas deixa eu ouvir. Caramba, ele toca bem, ele toca gostoso, talvez musicalmente até mais gostoso do que o outro que tem uma taxa maior. Então, a palavra final, né, a decisão final, é o ouvido de cada um. Que aí entra o grande detalhe que é a subjetividade, que cada um ouve, que é único, tá? Aí o próximo seria o da Cambridge. Deixei aqui o slide também. Cambridge a gente trabalha bastante há um tempo, inclusive, né? O DAC Magic 100, o Plus e os DACs que já constam, né, no CXN, que inclusive é um dos streamers que a gente tem, o NQ, que é um pré que também faz a função streamer, né, Eduardo? E a gente também tem. Aliás, hoje, um dia, já o nosso estoque já zerou, que eram aqueles DACs XS, sabe, menorzinhos, portáteis. A gente tinha eles também. Aí, deixo sua comparação entre eles.
É legal isso que você falou desse DAC também, porque esse mais simplesinho que você comentou, porque, né, apesar de ser simplesinho, por exemplo, se você quer uma solução para ligar no computador, para colocar a saída do teu computador ali para ouvir uma música no dia a dia, apesar de ser simples, mas quer algo de qualidade, era sensacional. Então, é um tipo de DAC que atende aquela demanda. Então, isso que é importante. Analisar o que você espera, o que você precisa de solução para aí sim colocar a indicação do DAC adequado. Não necessariamente você sempre vai precisar do DAC top. De repente, um intermediário ou de entrada atende muitíssimo bem para a solução final. Tá? E agora falando um pouquinho aí dos modelos que tem da Cambridge, a gente destacou aqui o DAC Magic 100, o Plus, o CXN e o Edge. Eu coloquei aqui o CXN e o Edge, que apesar deles serem streamers, eles têm DACs internos também. Então, eu acho legal falar um pouquinho deles. Os dois primeiros ali, DAC Magic 100 e Plus, eles basicamente são iguais, apesar de que o Plus usa chipset melhor, então aí você já começa a subir um nível de qualidade no resultado final. Se observar ali a resolução, né, a taxa de amostragem ótica e digital dele é um pouco maior do que o 100, vai até 176 kHz, enquanto o 100 é 96. E ele tem uma grande vantagem no Plus de se ele tem um circuito de pré-amplificador interno. Então eu posso utilizá-lo também como pré, não só como DAC. Então ele atribui as duas funções e por isso acaba agregando e tendo uma saída aí balanceada, XLR, que acaba sendo, né, uma disponibilidade maior, de diversidade de uso maior. Então a gente está falando aqui, o Magic 100 só vai até 96, enquanto que o Plus vai até 176. Então o Plus é melhor. Logicamente é melhor, obviamente. É uma construção maior, melhor, um chipset diferente. Mas, de novo, isso não quer dizer, então, que o DAC Magic 100 é ruim. Pelo contrário, é que ele atende um tipo de solução, enquanto que o Plus atende outro tipo de solução. Tá? Então, é legal deixar isso claro, que é para não ficar rotulando, sabe? Qual que é o melhor DAC? O melhor DAC é aquele que te atende, aquele que atende a necessidade que você tem. Isso que é importante, esses comparativos de dados técnicos e de ouvido. Perfeito. Falando agora um pouco Sim, os dois basicamente são streamers. Logicamente que a do Edge é maior, tem um maior Oi? Peraí, tem um probleminha técnico que acho que deu uma queda aqui. Deixa eu arrumar só um minutinho. Tá bom. Deixa eu ver. Acho que agora voltou. Desculpa, pessoal, o probleminha aqui acabou acontecendo, mas estamos de volta. Então, voltando aqui, estava comentando sobre o CXN e o Edge NQ, né? Os dois são streamers, basicamente, com DACs internos. É óbvio que a qualidade e disponibilidade como streamer, basicamente como streamer, do Edge NQ é muito maior que o CXN. Então, ele atende soluções distintas também. E, consequentemente, como eu comentei antes, a construção dos DACs internos deles também são distintas, né? Segue o projeto, a especificação e objetivo de solução de cada um deles. O DAC interno do CXN já é um ótimo DAC, tá? Ele atinge níveis bastante bons aí, que atende uma solução para a grande maioria. Você vai ouvir e vai ver que ele tem uma sonoridade muito gostosa. Ele trabalha também com chipset Dual, que é muito bom, o Wolfson WM8740. Tem a vantagem também de ter saída balanceada, então daí, para você ligar num pré-amplificador usando saída balanceada, tende a ter ganhos, né, que o sinal balanceado é maior, mais alto, aliás. Então você já tem uma série de vantagens aí. Então você acaba agregando num pacote só streamer
com um DAC muito interessante para ter uma solução ali pronta e ligar no restante do teu sistema de som. A hora que a gente fala do NQ, o NQ já tem uma outra concepção, ele já dá alguns passos a mais, ele é um equipamento flagship da marca, né? Então, além de você ter um streamer melhorado, né, com mais disponibilidade, mais recursos e tudo mais, o DAC dele também acompanhou esse nível. Então, você já tem um DAC interno dele, que já responde e converte DSD 256, taxa de amostragem dele para USB vai até 384 kHz, mesmo para arquivos de rede, que isso não é tão comum nos DACs, ele comporta DSD também. Então você já começa a perceber que além de ser um DAC de nível melhor, te dá mais possibilidades e mais opções de uso, tá? No circuito dele, ele tem um circuito que a gente chama de Pitch Perfect, que é o que traz com mais clareza essa conversão do sinal digital. Uma outra coisa interessante nele, ele tem um circuito interno de pré-amplificação também. E não é o que normalmente tem em alguns DACs, que é só um atenuador. Você só vai lá reduzir o volume e aumentar, né? Não, ele tem um circuito de pré-amplificador interno dele. Então isso já te agrega mais, te dá mais vantagens ainda, sendo que você pode dele ligar direto no amplificador. Tá? Então é uma grande vantagem dele. Mesmo assim, se você quiser usar ele só como DAC, ok, você desativa a parte de pré e liga ele, por exemplo, no integrado. Por conta disso, ele tem também a saída balanceada XLR para ter um sinal mais alto, melhor, né? Outra coisa importante, ele acaba agregando várias entradas que você pode fazer dele um centralizador de equipamentos digitais. Ele tem várias entradas digitais óticas e coaxiais e tem entrada HDMI também, já com a função ARC. Então você pode ligar, por exemplo, uma TV via HDMI direto dele, que vai ter o sistema ARC, Blu-ray, de repente você tem um Blu-ray aí para fazer leitura de áudio, né? Ok, liga usando a saída do Blu-ray HDMI, que vai ter uma banda de dados muito maior, você vai ter uma taxa de amostragem muito maior. Esse DAC interno do NQ é compatível com isso, né? Então você percebe que ele não é à toa que ele é flagship, né? Porque ele tem uma construção indo para high-end e com disponibilidade. Você tem um equipamento bastante flexível nele, tá? Então, você vê que tem uma gama aí de opções e de diferenças dentro da Cambridge bastante grande, né? Você pode ter desde o simples, entre aspas, de novo, né? Que atende aquele segmento muito bem, até indo para o top, que é o caso do NQ. Assim, inclusive, pessoal, é bom até quero até frisar isso, a gente está chegando, né? Tá chegando um carregamento de importação da Cambridge que vão chegar esses DACs. Então, quem tiver com cliente aí precisando, quem está interessado, só entrar em contato com a gente que semana que vem já vai estar com eles disponível aqui na empresa. A gente falou um pouco aqui sobre os DACs da Rego, os DACs da Cambridge, e a gente tem também a linha de eletrônicos da Project, né? Que é uma linha que a gente trabalha com mais toca-discos, né? E aí fica, o toca-disco já é geralmente analógico, e eles fazem essa linha de eletrônicos também. Então, acho interessante a gente falar um pouquinho também, Eduardo, sobre os DACs da Project. É interessante mesmo falar deles, porque a Project sempre foi muito conhecida, né, da linha analógica, né, dos toca-discos, como você citou. Toda a linha de vinil, a linha de vinil deles é muito grande, de pré, de fono também é muito grande. E de um tempo para cá, eles estão investindo muito nessa linha digital, tá? Tanto que na live anterior, que a gente falou de streamers, ele tem o Stream Box Ultra, que é um streamer top, assim, sabe? Com alta disponibilidade, aberto para vários formatos, é um negócio bastante interessante. E para vir de encontro com isso, com a disponibilidade do streamer, eles estão apostando e desenvolvendo uma linha muito interessante, muito boa de DACs. Aqui eu quis ressaltar dois modelos deles que eu acho que são bastante interessantes e eu tive a oportunidade de ouvir também, experimentar na prática, né?
é o Box DS2 Ultra e o Box S2 Digital. Eles têm uma pequena diferença aí entre eles. Então, a gente já começa a avaliar a diferença entre eles, de novo, né, na capacidade das entradas, né, da configuração das entradas digitais. Onde, por exemplo, a entrada ótica e coaxial, os dois são iguais. A hora que você pega a entrada USB, onde você pode rodar, né, os arquivos de música via USB, no DS2 ele já é muito bom também. Ele roda DSD 256 até 768 kHz. Tá? Já o S2 Digital, ele hoje já roda DSD 512, ele já é compatível com DSD 512 e tem uma expectativa aí de atualização de firmware para que ele aceite até o 1024, que é hoje o que existe de mais alto nível de taxa para arquivo DSD, para música digital. Tá? E um outro diferencial do S2 Digital é que ele é compatível com o MQA também. Então você pode, através da USB, conectar um streamer que seja compatível com USB, que rode MQA, e o DAC dele é compatível com isso. Então, por exemplo, um conjunto aí interessante de ser feito: o streamer, o Streambox Ultra, com o pré-S2 Digital. Nesses dois, você vai ter DSD até 512 e MQA, totalmente compatível. Né? Então, você vê que é um equipamento que a gente pode considerar hoje, em configuração técnica, top de linha, com o que há de mais alto de resolução para USB. Que é para atender essa demanda mesmo, de música digital via USB. A sonoridade deles tem uma diferença, sim, obviamente, de um para outro, mas os dois soam muito musicais, tá? Eu gostei bastante do resultado sonoro que os dois proporcionam. Claro que no S2 Digital você tem uma disponibilidade maior, como eu comentei, ele usa um chipset mais top, é um chipset mais high-end, né, que é o Sabre 9038, enquanto que o outro usa um AK4490, então tem uma diferença aí na conversão por conta do chipset, mas mesmo assim é bastante musical também o Ultra. Eu gostei muito mesmo do resultado dele, tá? Perfeito. Pessoal, vi que hoje está todo mundo um pouco mais silencioso nos comentários. Se alguém tiver dúvida, vão escrevendo ali que a gente vai respondendo. Até agora a gente não teve nada, mas caso alguém tiver dúvida sobre qualquer coisa, vão anotando aqui embaixo que a gente está acompanhando aqui e a gente vai responder, né, as possíveis dúvidas que vocês vão tendo. Gostaria agora de apresentar alguns modelos que a gente tem disponível, que a gente trabalha. E o Eduardo, como fez a audição, fez todos os testes pra gente, ele vai poder falar um pouquinho sobre cada aparelho. Vamos lá, Eduardo? Começando Vamos lá. aqui, vou colocar o DAC e o Streambox na tela, que foi o último a ser falado. Para quem ainda não viu, são esses dois que estão na tela agora. Esse conjunto aí me surpreendeu bastante, tá? O Streambox, por toda a disponibilidade que ele tem de mídia, né? Mídia via USB, tanto arquivos DSD, FLAC, enfim, MQA também. Então ele tem uma disponibilidade muito grande. Internamente nele eu consigo utilizar Tidal, Spotify, enfim, os streamings também. Conectado nesse DAC, no DS2 Ultra, o resultado dele me surpreendeu muito. Eu não esperava que um DAC aparentemente simples, né, pequeno como esse, que geralmente a gente acha que os equipamentos maiores, que têm circuitos maiores e mais coisas, são que vão trazer resultado melhor, mas esse DS2 Ultra me surpreendeu, tá? Ele teve uma sonoridade muito gostosa, que não cansa de ouvir, não te dá fadiga, sabe? Você vai ouvindo
horas e horas, é aquele sistema que você quer deixar ligado o dia inteiro. Então, é um excelente equipamento, eu gostei bastante dele. De próximo, então, aqui, coloquei a próxima imagem, dá pra gente ver que tem ali, logo de cara, o NQ, né? Que aí já representa um aparelho maior, como foi dito. Esse aqui também, na verdade, ele é um pré-amplificador, né? Ele foi classificado como streaming na nossa outra live, mas ele é um pré, no caso, né? Ele conjunto com o outro. É que na outra live a gente apresentou e falou dele, da parte realmente de streamer dele, né? E como eu comentei, ele é um equipamento muito mais completo. Streamer, DAC e pré-amplificador. Agora, falando da parte realmente de DAC dele, que foi que eu utilizei, né? Eu testei bastante ele puramente como DAC, logicamente usando ele como streamer, mas a parte de DAC dele, não usei como pré para o teste. Até experimentei e é sensacional, mas eu quis focar bastante na parte dele como DAC. Teve um episódio bastante engraçado desse NQ, tá? Logo de cara, quando vocês me mandaram, é um equipamento novo, eu liguei e tal, já com expectativa de ter, né, um resultado ali de cara, até porque eu já tive o 851, então eu já conhecia, já estava acostumado com a sonoridade do 851, que é uma versão abaixo do NQ, né? Então, acostumado com essa sonoridade, com essa referência que eu tinha, eu fui para o NQ já com essa expectativa lançada, né? E no primeiro momento, nas primeiras horas de audição, confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Falei, caramba, eu esperava mais dele, né? Assim, tal. Mas ok, né? Deixei lá tocando, fui experimentando. E vem aquela regra de sempre, né? Todo equipamento precisa amaciar, precisa queimar um pouco para ele começar a se mostrar. Coisa de uma semana, uns 10 dias depois, ele ficou tocando a semana toda. Depois dessa semana, 10 dias, parecia que era outro equipamento. Aí sim, é como se ele tivesse se soltado e ele mostrou o que ele veio, sabe? Aí me impressionou. É um equipamento bastante musical, muito gostoso de ouvir, uma sonoridade ao mesmo tempo que ela é analítica, porque você percebe todos os detalhes, todo o detalhamento da música. Ela tem um toque mais warm, que deixa aquela música que enche, que preenche, que tem corpo, sabe? Então, um ponto importante que eu acho legal falar, não só por conta do NQ, mas de todos os equipamentos de uma maneira geral, para quem de repente está pegando equipamento novo logo de cara e acaba tendo uma impressão ruim no começo, calma, deixa ele tocar um pouco, deixa ele amaciar um pouco, você vai ver que aí sim ele começa a aparecer, começa a mostrar o que é. E depois que aconteceu isso, a qualidade desse DAC me surpreendeu muito, tanto que eu acabei fazendo alguns testes e utilizando as outras entradas dele, né, a entrada digital, tanto ótica quanto a coaxial. Liguei um transport usando a saída coaxial nele para ver, tocando um CD no meu player, mas não usando o DAC do player, e sim o DAC do NQ, como ele respondia. Foi um resultado sensacional também, gostei bastante. Usei a entrada HDMI dele também, até alimentando pelo Blu-ray também, usando HDMI. Ele consegue tratar de forma que ele reproduz, né, ele segue a reprodução da mídia fielmente, o que está gravado na mídia, e não deixa aquela coisa que alguns equipamentos deixam, que é aquela que soa digital, meio metálico, comprimido, sabe? Sim. Ele tem um som aberto, mas não aberto de ter muito agudo, mas é um som amplo, sabe? Com palco, tá? Então, me impressionou muito. E foi essa a experiência principal dele. Nos primeiros dias, logo de cara, como eu já estava com uma expectativa de comparação com o 851, de imediato achei ele até pior do que o 851, mas depois dessa primeira semana que ele ficou tocando, né, deve ter dado o quê? Umas 80, 100 horas de música, enfim, alguma coisa assim, aí sim ele se mostrou. Então é um equipamento... Inclusive essa daí é uma pauta que a gente sempre tenta mostrar, né? Aconteceu um caso parecido uma vez com uma certa caixa, né? O cliente ele ficou meio assim,
quando ele recebeu, a gente explicou, não, tem que dar o tempo da caixa poder se soltar, né? Igual quando a gente começa a fazer vai fazer um exercício físico, a gente faz aquele aquecimento antes para o seu músculo ficar legal para você praticar. A mesma coisa, né? A gente tem que dar um tempo para o aparelho ter a sua queima, né? Popularmente chamado, para ele poder tocar melhor. É isso aí. Pessoal, só acrescentando, Nicolas, eu acho que um negócio importante também de deixar claro e que todo mundo considere, quando você coloca um DAC desse nível, o mesmo os DACs de entrada de linha, é muito importante, acho que isso a grande maioria sabe, mas eu gostaria de reforçar, a qualidade dos cabos utilizados, tá? Porque isso dá uma diferença enorme. Seja cabo de rede, né, cabos Ethernet, cabo USB, cabo coaxial, mesmo cabo Toslink, né, o digital, é muito importante, porque é o elo que liga as coisas. Então, acontece uma grande diferença dependendo do tipo e qualidade de cabo que é utilizado. Muitas vezes você acha que o seu equipamento não é bom, mas é porque você não está usando um cabo adequado para ele ou de nível do equipamento. Sei que a grande maioria do hobby já tem isso por prática, né? Acaba preocupando e fazendo isso. Mas acho que é legal destacar de uma maneira mais generalizada, como informação mesmo, a importância disso, de ter as coisas bem balanceadas. Se eu tenho um DAC, um equipamento mediano, ok, deixa eu escolher um cabo ali que se adeque, né, um cabo mediano para atender aquilo. Se eu vou para uma linha superior de equipamento, eu tenho que seguir com os cabos também, tá? Sim, vamos para a próxima imagem. Então, essa aqui é a imagem do HD30. Sim, o HD30, que é um DAC exclusivo, né, da Hegel. Esse também foi um DAC que eu fiquei bastante tempo com ele, experimentando, testando. Me surpreendeu muito. Esse eu já peguei e ele de cara já estava tocando bem. Não passei por esse processo do NQ, porque era um equipamento que já estava em uso há algum tempo. A qualidade sonora dele é incrível. Ele tem uma naturalidade única. O que ele diferencia? A gente fala, pô, mas o que eu tenho então de diferença de um DAC para outro? Como ele responde. Então eu pego a linha Hegel e esse DAC especificamente, ele já segue um parâmetro mais analítico. Então ele reproduz exatamente ali o que está na mídia, o que ele está recebendo de sinal, só que ele tem um som mais analítico, mais flat, sem engordar, né? Sem acrescentar nada também, mas não tem aquela coisa mais worn que alguns sistemas trazem. Esse é um diferencial para o NQ, por exemplo. Isso é positivo ou negativo? Não tem certo ou errado. Isso é uma característica que, de novo, entra naquela 50% de avaliação do DAC, que é o ouvido. Então, comparando tecnicamente, eles são idênticos, qual que vai ser melhor para mim? Aquele que ouvindo eu vou gostar mais. Então eu tenho uma assinatura sonora da Hegel de um estilo, da Cambridge outro, onde nenhum é melhor do que o outro, mas sim cada um agrada mais um ouvido ou outro, tá? Mas quanto a equipamento em si, não tem que discutir. É um equipamento sensacional. Ele é compatível com DSD também. Tive a oportunidade de testá-lo rodando arquivos DSD, uma taxa de amostragem bastante interessante. Ele tem uma maciez, ele responde o áudio de uma forma muito gostosa também, tá? Excelente equipamento. Isso aí, agora aqui nós temos a parte do set que está instalado aí, né? E logo embaixo conseguimos ver ali o CXN, né? Que é um dos que mais está sendo procurados ultimamente aqui, que ele já é o streamer que a gente comentou na live passada, e por ele ter um DAC também, né? E o que você percebeu na funcionalidade do DAC desse CXN? Então, o que é legal desse CXN, que ele é uma solução coringa, né?
Você tem tudo ali dentro dele, você tem um streamer muito bom, tem um DAC muito bom, então é um equipamento que você quer facilidade, praticidade e ter um único equipamento que atenda a isso, é o CXN. Ele não faz feio, ele responde de uma forma muito boa também. Os aplicativos que você controla. Eduardo, rapidinho, te interrompendo um minutinho. É só para informar, pessoal, o CXN, para quem não conhece, é o aparelho, o preto ali embaixo. Tem os 3 aparelhos, né? O NQ em cima, o aparelho no meio é o que está em primeiro lá embaixo, ali com a telinha acesa. Aquele lá é o CXN. Pode Verdade. falar. Bom ressaltar isso. Então, ele é um equipamento coringa, eu diria, que ele tem tudo ali integrado, como o NQ, só que tem uma relação custo-benefício excelente, porque ele tem um DAC, um streamer que responde muito bem, um DAC que acompanha essa mesma linha, dele você liga no resto do teu sistema e tem ali uma solução incrível. Uma outra coisa interessante, que foi legal isso que a Cambridge fez, o aplicativo de controle dele, né, que você faz através de app, é o mesmo para os dois. É muito amigável, né? Ele é friendly de uso, é muito fácil, tanto para você rodar músicas que tiver na tua rede, em algum HD ou streaming, tipo Spotify, Tidal. Foi interessante também que eu consegui utilizar o mesmo aplicativo e comandar os dois DACs, né, e streamers ao mesmo tempo. Então a Cambridge está num processo de aplicativo que o tornou muito inteligente para isso e fácil de usar. Sonoramente falando, ele tem um resultado incrível. Custo-benefício, eu acho sensacional. Você tem a opção de ligá-lo via RCA, direto num sistema qualquer que você tenha, ou através da XLR. Pela XLR, né, a saída balanceada, ele tem um sinal um pouco mais alto e se percebe um pouco mais de qualidade também. No caso do CXN, você percebe essa qualidade. A própria característica dele como DAC é muito boa também, pode utilizar algumas entradas que ele tem para ligar outras coisas, por exemplo, própria TV, através da Toslink, você liga ali e pode converter o sinal que você está vendo ali da tua TV e mandar para o resto do sistema, ou qualquer outro dispositivo digital. Tá? Então é um equipamento também muito interessante. Eu acho que vale 100% relação custo-benefício. Realmente, por isso que ele é um dos mais procurados aqui, aclamados. Aqui vai chegar, ressaltando, pessoal, vai chegar a importação. A gente vai estar disponível com esses aparelhos já na semana que vem. Então, o CXN, principalmente, quem ficou interessado, já corre aqui, já liga pra gente, manda e-mail, porque é um aparelho que tem uma saída muito rápida. Então, aproveita para não ficar sem o seu. Bom, pessoal, vamos chegando ao fim de mais uma live. Hoje até não teve tanta pergunta, né? Não teve pergunta, inclusive, né? Mas eu vou manter o meu e-mail como sempre, a gente sempre deixa aqui. Vou deixar aqui na... Tive um probleminha com o meu e-mail aqui, ele modificou. Pode escrever pra mim, por favor, Ju? Escreveu o e-mail. A Juliana escreveu pra mim ali. Vou deixar aqui o e-mail também do Eduardo. Então, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com ele. A gente está tendo um resultado muito positivo, né? No final das lives, está tendo bastante procura, recebi bastante e-mail do pessoal, isso é muito bom. Quero agradecer a todos que entram em contato, né? Faz a gente fazer uma live cada vez melhor e conseguir passar o máximo de informação possível, né? Tem que compartilhar a informação para o pessoal, os amantes da música, sempre ter o melhor desempenho, melhores vendas, né, com os lojistas que estiverem assistindo e os clientes finais conseguirem o seu sistema da melhor forma possível e conseguir curtir a música, que acredito que grande parte do pessoal aqui adora música, que é realmente uma coisa que acalma todo mundo, é o remédio da alma, como costumam falar, né? Então, pessoal, muito obrigado a todos que participou. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou aqui pra gente. Eu vou focar aqui o e-mail e o Instagram da Hi-Fi e do Eduardo, né? Que alguma dúvida pode entrar em contato com ele ou comigo, como a Juliana deixou aqui escrito. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Nicolas, pela oportunidade. Precisar de mais alguma informação,
como se falou, só o pessoal contactar. Eu sei que existe aí uma gama bem diferenciada, né, de conhecimento, desde o mais básico até quem já tem um conhecimento mais avançado, expert no tema e tudo mais, e às vezes talvez as pessoas acabam não querendo fazer perguntas aqui por ficarem acanhadas, por ser pergunta básica, mas não existe isso. O nosso intuito aqui realmente é isso, ajudar quem precisa, compartilhar informação para que todo mundo tire da melhor forma possível proveito de seus equipamentos. Exatamente. Um bom final de semana a todos, pessoal. Um bom feriado na segunda-feira. E terça-feira estamos a todo vapor já. E já com importação nova. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até mais.